O milionário fica paralisado ao ver mendigo negro lavando louça por sobras inesperadas. Miguel, o magnata de olhos frios e contas bancárias que jamais se fecharam, congelou no meio do salão elegante do restaurante. Os lustres de cristal piscavam, mas seu olhar estava fixo naquela cena impossível. Um garoto negro, magro, de 9 anos, vestido com roupas gastas, esfregando panela atrás de panela, numa pressa quase desesperada. Mas o que realmente paralisou Miguel foi o que o menino ofereceu em troca. Posso lavar a louça aqui? Só peço se sobrar alguma coisa para comer. Era um pedido tão simples que cortou o silêncio caro daquele espaço de luxo. O ar, antes cortado por vozes diplomáticas e taças tilintando, parecia ter virado chumbo. Cada olhadela que o garoto recebia era uma mistura de espanto, desgosto e um estranho respeito silencioso. Lucas, o menino, tinha os olhos grudados no chão sujo da cozinha, mãos já vermelhas e marcadas pela água quente e pelo esforço, mas a frieza que ele cultivava como escudo agora parecia derreter como gelo no fogo. Naquele instante, um tremor abafado percorreu sua espinha. Por que ninguém tinha notado antes? Por que aquele lugar, símbolo de riqueza e status, podia ignorar um olhar tão urgente e tão sincero? O gerente Rafael apareceu como sombra, franzindo a testa, desconfiado. Suas palavras cortaram o silêncio. Esse moleque não é daqui. Vai dar problema. Vocês viram? Pede para lavar as louças e depois que mais. Não vai passar de encrenca. Murmúrios começaram a crescer pelos cantos. Olhares arredios, sussurros de dúvida, rostos fechados. Mas Lucas não parou. Cada prato lavado, cada roupa seca no avental velho, parecia tirar um peso das costas invisíveis do menininho. No meio do burburinho, Miguel se levantou, uma decisão batendo forte no coração. Não podia deixar que o brilho daquele menino fosse apagado pela inveja ou pelo medo. A tensão na cozinha começou a virar uma onda estranha. Lucas, apesar dos empurrões invisíveis e da rejeição velada, começou a mostrar um talento inesperado nas panelas. Seus olhos brilhavam quando mexia a colher. A cozinha, enfim, pulava no batimento dele. A equipe, confusa, começou a se dividir. Alguns o queriam perto, outros temiam pelo que aquilo podia significar. Foi então que o inesperado aconteceu. Uma série de vídeos caseiros começaram a circular nas redes sociais. Um garoto lavando louças, sorrindo com o que parecia ser uma paixão tímida pela cozinha, virou símbolo, viralizou. De repente, o restaurante virou palco, não só de pratos refinados, mas de uma luta por inclusão, talento e esperança. No ápice do capítulo, durante o turno mais importante que Lucas já teve, onde ele comandava a cozinha com uma coragem que dava nó na garganta de quem assistia, uma crise estourou. Rafael, tomado pelo desespero, soltou uma bomba, um segredo mal enterrado relacionado ao passado obscuro de Miguel, que poderia ruir tudo o que Lucas começou a construir, e fazer Miguel perder a razão. Miguel congelou, as mãos tremendo. O passado batia a porta mais forte que nunca. Agora. Ele tinha que decidir: enfrentar aquele abismo de dor e vergonhas antigas ou proteger o garoto que acendeu uma chama de esperança em sua vida congelada. A dúvida enchia o ar pesado da cozinha. O silêncio carregado dizia tudo. O que será que ele vai fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda é. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado, a tensão na cozinha era palpável, o olhar fixo em Lucas, o garoto que transformara sua vida com um pedido simples. Mas no meio do turbilhão de emoções, uma sombra pesada se aproximou. Rafael, o gerente, não era apenas um líder preocupado. Ele tinha segredos e estava prestes a soltá-los. Oi, Miguel, você não vai querer ver isso, Rafael disse, a voz tremendo. Ele puxou o celular do bolso e o brilho da tela iluminou seu rosto angustiado. Olha isso. Ele virou o aparelho para Miguel, que se inclinou, tentando entender. O vídeo mostrava Lucas, mas não era o que ele esperava. As imagens eram de um boy que não apenas lavava louças, mas estava em um cenário muito mais sombrio. Ele estava em uma rua, cercado por outros meninos, todos com fundos claros, e a câmera tremia. Estava à noite, e Lucas parecia diferente. Mais velho, a tensão era visível, enquanto um grupo de adultos gritava. E no meio disso, Lucas parecia pequeno demais. Miguel sentiu o estômago revirar. O que você está fazendo com isso, Rafael? Perguntou, a voz rouca. O gerente sorriu, mas não era um sorriso amigável. Estou apenas mostrando o verdadeiro Lucas. Esse menino não é um anjo, Miguel. Ele pertence à Roa. A gente sabe. Olha para ele. E as palavras de Rafael cortaram o ambiente. Tudo que Miguel acreditara estava ruindo. As reações da equipe foram instantâneas. Murmúrios, olhares de dúvida, a atmosfera se tornara eletricamente fraquejada. É verdade? Alguém sussurrou. Eu ouvi que teve problemas, mas é um menino. Miguel não queria acreditar. O Lucas que ele conhecia era um garoto cheio de vida, esperança. Mas aquelas imagens, ele sentiu os dedos tremerem. A verdade que Rafael jogava na mesa era uma faca afiada, cortando a esperança que estava brotando. Você não vai deixar que isso mude as coisas, vai? Miguel exclamou, olhando para o garoto que continuava lá, sem perceber o impacto daquela revelação. O brilho nos olhos de Lucas agora lhe parecia uma chama, lutando contra a escuridão. Mas Rafael apenas deu de ombros. Você sabe, Miguel, as pessoas têm medo. Prefere acreditar no que não pode ver. Quando a poeira assentar, o que você faz com um moleque que tem o passado sujo? Miguel ficou em silêncio, a mente correndo. Ele se lembrou de sua própria infância, cheia de medos e inseguranças, e a sensação de perceber que a vida pode mudar em segundos. E isso não é justo, bradou, mas dentro dele havia uma batalha interna. Ele precisaria decidir. A imagem de Lucas, a esperança que ele representava, estava em jogo. Uma explosão de vozes ecoou, a equipe dividida em opiniões. Alguns começaram a defender Lucas, outros, cúmplices de Rafael, ficavam em sua defesa, temendo as consequências. E, no auge daquele caos, um barulho rechonchudo ecoou. Um dos garçons, em choque, soltou uma bandeja cheia de pratos. O som da cerâmica quebrando fez todos emudecerem, como se o universo tivesse parado. Quando a poeira assentou, Miguel percebeu. Era mais do que apenas um garoto que estava ali. Era que o abismo entre eles se tornara um mar de possibilidades. Mas foi nesse instante, enquanto todos olhavam espantados para os restos dos pratos despedaçados, que uma figura conhecida surgiu à porta do restaurante. Era uma mulher de aparência distinta, com um olhar perturbador. Seu olhar, ao reconhecer Lucas, fez seu coração disparar. "Lucas!" Ela gritou, a voz chorosa. "O que você está fazendo aqui?" A presença dela se instalou no meio da confusão, e Miguel sentiu um nó se formar na garganta. Quem era aquela mulher? O que ela queria? E, principalmente,
Como isso mudaria tudo na vida de Lucas e na dele. O que mais o passado escondia? A tensão estava no ar, e ele soube que mais surpresas ainda estão por vir. A mulher, com o olhar fixo em Lucas, aproximou-se, e o barulho do restaurante parecia ter desaparecido. Lucas, sua voz soou como um grito de esperança e desespero ao mesmo tempo. Era como se a sala tivesse absorvido todo o som para deixar espaço apenas para aquela emoção crua. Lucas virou-se, e a expressão em seu rosto mudou de confusão para reconhecimento. Mãe! Ele hesitou, como se tentasse compreender se aquilo era um sonho. Os olhos de Miguel se arregalaram. A mulher, diante dele, era uma figura que desafiava qualquer descrição. Seu cabelo desgrenhado, roupas sujas e um brilho misto de amor e dor em sua face. Era evidente que os dois compartilhavam um passado complicado. Rafael, ainda sorridente, observou a cena se desenrolar como um predador normal que vê sua presa se debater. Olha quem chegou, não é mesmo, Miguel? A verdade sempre aparece. Ninguém se levanta do chão de graça. As palavras cortaram o ar como uma faca e Miguel sentiu um nó na garganta. O que ele faria agora? Os murmúrios na cozinha aumentaram e a equipe parecia dividida. Uns torciam por Lucas, outros se perguntando o que significava aquela aparição. Você não pode estar aqui, disse Lucas, a voz tremendo. É perigoso. A mulher fez um passo à frente e seu rosto se contorceu numa mistura de amor e desespero. Eu vim te buscar, meu filho. Precisamos ir. A tensão subiu e o silêncio na cozinha era palpável. O coração de Miguel disparou. Ele queria proteger Lucas. Mas que significava isso agora que a mãe havia aparecido? O menino parecia querer lutar, mas estava paralisado, preso entre a necessidade de sua mãe e a vida que talvez pudesse ter aqui. Você não pode fazer isso, Lucas insistiu, sua voz agora mais firme. Eu tenho um trabalho, estou mudando minha vida. O que você sabe sobre mudar de vida? Rafael se intrometeu, as palavras venenosas, voltando para o esgoto de onde nunca devia ter saído. Miguel virou-se para Rafael, um grito de indignação preso em seus lábios. Mas foi neste momento que o inesperado aconteceu. A mãe de Lucas, com as mãos tremendo, puxou algo do bolso, um pequeno caderno. A cada página que ela passava, revelava fotos antigas de Lucas, algumas dela mesma, e uma frase que repetia: Nós vamos conseguir. Apenas acredite. A equipe observava em choque, alguns murmuravam, trocando olhares entre a mãe e o garoto. Mas a verdadeira bomba estava prestes a ser lançada. Esse caderno, ele não é só de mim. Tem fotos suas, Miguel, disse a mulher, olhando diretamente nos olhos dele. Você não se lembra de mim? Miguel sentiu o chão sob seus pés tremer. Ele conhecia aquela mulher? Um flash de lembranças errantes, uma festa, sussurros sobre algo que havia sido apagado. Ele se sentiu tonto. A conexão entre eles era como um quebra-cabeça montado de forma errada. O que você está dizendo? Eu não, como você pode? As palavras falharam em sair de sua boca. O clima mudou drasticamente. Olhares de desprezo agora se misturavam à confusão. O passado que Miguel pensou que tinha deixado para trás agora se erguia, ameaçando engolir tudo, incluindo sua conexão com Lucas. O garotinho que havia trazido tanta luz e esperança estava agora na linha de frente de uma batalha que Miguel nunca quis enfrentar. Enquanto a tensão aumentava, a mulher continuou: Eu sei quem você realmente é, Miguel. E você não vai me impedir de salvar meu filho. O restaurante estava em uma balança.
as relações e verdades desmoronando à vista de todos. Miguel sentiu o peso daquela dúvida e a urgência de agir. O que ele deveria fazer agora? E assim, tudo ficou à beira do abismo. Como o esconderijo imprevisível do passado poderia alterar o futuro que todos estavam tentando construir? O ar estava tão carregado que parecia prestes a explodir. O que mais A mulher, com os olhos fixos em Lucas, parecia um furacão que varria tudo à sua frente. Lucas! A voz dela misturava amor e desespero, como se de repente tivessem lançado um brusco raio de luz na escuridão que cercara o menino. Você precisa vir comigo, eu não posso mais ficar sem você. Não, mãe. Lucas balançou a cabeça, seu corpinho tremendo como uma folha ao vento. Eu não quero voltar. Estou mudando minha vida aqui. As palavras soavam firmes, mas a insegurança em seu olhar traía sua luta interna. Miguel sentiu uma pontada no coração, assombrado pela imagem do garoto que estava prestes a ser arrastado de volta à vida que tanto queria deixar para trás. Rafael, com um sorriso maligno, observava a cena como se fosse um jogo sádico. Bonito, não? O passado sempre te encontra, Lucas. Você realmente acha que pode escapar dele? O murmúrio subiu entre os outros funcionários. Suas vozes ansiosas, misturadas ao clamor das panelas, que continuavam a ressoar na cozinha. Miguel podia ouvir seus corações acelerarem, a dúvida enraizada em cada um deles. Escuta, você não entende, Lucas gritou, os olhos agora ardendo com lágrimas prestes a cair. O ambiente havia se tornado um campo de batalha emocional. E Miguel, parado entre eles, sentia-se como um espectador paralisado. Ela não me conhece mais. Não sei onde ela esteve. Não é mais a minha mãe. Mas naquele momento tenso, a mulher avançou um passo e sua expressão se transformou. Um instante de fraqueza rompendo a fachada. Você tem que entender, eu tava me protegendo. Eu fiz escolhas, as piores escolhas. Eu te amo. Não posso viver sem você. E você acha que isso vai apagar tudo que você nos fez passar? Lucas retrucou, a raiva pulsando em seu tom. Você não está aqui quando eu mais precisei. E como se as palavras finalmente tivessem libertado uma tempestade, a mulher estendeu a mão como se quisesse tocar o rosto do filho. Mas ele recuou, a tristeza se transformando em raiva. E então, como um estalo de dedos, um grito ecoou pela sala. Cuidado! Um dos garçons, apressado, esbarrou numa mesa, derrubando uma bandeja cheia de copos. O barulho ecoou como um trovão, e o vidro estilhado se espalhou pelo chão como se a própria sala estivesse quebrando. Nesse momento caótico, Miguel olhou para Lucas e então para a mulher. Foi quando tudo aconteceu. A mulher, em uma fração de segundos, pareceu perder o controle. Um lampejo de algo obscuro cruzou seu rosto. Eu não posso deixar que você faça isso com ele. E no calor da confusão, algo inesperado aconteceu. Ela puxou um objeto de dentro do bolso, uma faca com o brilho cortante sob as luzes do restaurante. O ar ficou carregado e os sussurros se transformaram em gritos. A equipe estava em choque. O que você está fazendo? Miguel exclamou, sua voz ecoando na tensão momentânea que parecia suspensa no ar. Pare! Você não precisa fazer isso. Mas os olhos da mulher estavam fixos em Lucas, com uma intensidade descontrolada. Você não entende, Lucas. Eles não querem você aqui. Eles vão te magoar e eu não posso permitir. A cada palavra, a faca brilhava. E Miguel, em um impulso, deu um passo para frente. E foi aí que tudo mudou. O que era um cenário de esperança, subitamente havia se transformado em um campo minado de segredos. A revelação da conexão deles agora era insignificante, perto da cena que se desenrolava diante dele. A mulher, desesperada, agora
parecia pronta para fazer qualquer coisa para proteger aquele amor que a havia consumido por tanto tempo. Miguel parou, o coração disparando. Não, por favor, isso não. Não vale a pena. Mas era tarde demais. A tensão explodiu em meio ao caos e um grito cortou o ar, quase como se a cozinha tivesse reagindo. Quando o vidro quebrou e o grito ecoou, os gritos misturaram-se ao barulho de pratos quebrando, como se o próprio mundo tinha virado de ponta cabeça. Miguel sentiu seu coração afundar. Uma sombra se espalhou na sala, enquanto os olhares se tornavam mais intensos, e que eles estavam prestes a testemunhar poderia mudar tudo. E enquanto a faca brilhava sob as luzes, ele soube que decide quem vive e quem morre. Uma transformação iminente, um segredinho que poderia destruir o que restava. E a única pergunta que agora ecoava na mente de todos era: quem realmente estava em perigo? A luz e a escuridão agora dançavam ao seu redor, e as respostas estavam prestes a emergir com um impacto devastador. O ambiente estava à beira da explosão, a faca brilhando na mão da mulher e a tensão pulsando como se o ar estivesse pegando fogo. O restaurante, que antes era um símbolo de glamour, agora. Ele sabia que precisava agir, mas o que poderia fazer? Estava no meio de um pesadelo. Não, você não precisa fazer isso, gritou, o coração batendo forte. Ele não conseguia desviar o olhar da lâmina que brilhava, refletindo a luz do lustre. Era uma cena de filme de terror, mas ali estava tudo muito real. Lucas, com os olhos arregalados, estava paralisado. Fique longe dele. A mulher insistiu, a voz tremendo com a mistura de medo e amor. Eu não quero que ele sofra como eu sofri, mas o desespero em sua voz já estava ecoando, e todos ali podiam sentir que as palavras dela carregavam um peso enorme. Os murmúrios aumentaram. Os funcionários se movimentavam como se um incêndio tivesse prestes a começar. Rafael, com um sorriso cruel, observava tudo como se estivesse vendo um show. Isso é bom, venham ver, todos. O verdadeiro Lucas, acompanhado pela verdadeira mãe. E ao ouvir aquelas palavras, Miguel sentiu um aperto no peito. Ele sabia que Rafael estava jogando com isso, instigando a revolta. Mas antes que pudesse pensar em revidar, algo inesperado aconteceu. Lucas deu um passo em direção à mãe. A bravura, uma máscara para o medo. Mãe, chega! Não é assim que você me salva. Ela hesitou, como se a voz do filho tivesse penetrado a névoa de desespero. Então a lâmina caiu. Não de uma forma dramática, mas de um jeito quase silencioso. Escapuliu das mãos dela, rodopiando no ar. Foi um momento de suspensão, como se o tempo tivesse parado. Todo mundo segurou a respiração. Os copos quebraram no chão, estilhaçando-se sob os pés apressados dos garçons. O som ecoou pela sala, um grito de alerta. E quando o objeto metálico finalmente encontrou o chão, uma sombra parecida com um sobressalto humano passou pela mulher. Ela olhou para o filho, que agora estava mais próximo, a expressão entre a raiva e a confusão. Você não entende. Eles não vão te deixar ficar. A voz dela estava mais fraca, como se o peso do mundo estivesse cristalizando historicamente naquele momento. Mas algo na forma como Lucas a olhou estava mudando. O garoto finalmente teve coragem. Se você não me deixar ser eu mesmo, o que sobrou de nós? As palavras se cortaram, cravadas nas emoções de todos ali. E como se um feitiço tivesse sido quebrado, a mulher vacilou. Mas houve um ruído na multidão agora mais agitada. Uma porta se abriu ao fundo do restaurante e uma figura familiar apareceu. Era uma mulher de terno, cabelo preso num coque, com um olhar determinado. Mas preocupante.
Miguel reconheceu-a instantaneamente. Era Sofia, advogada renomada e antiga amiga de sua família. Miguel, ela exclamou, finalmente ciente da crise. Precisamos falar agora. Miguel sentiu uma onda de confusão. A mulher que apareceu nas últimas horas era a mesma que poderia ser a resposta para o que estava se desenrolando. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz tremendo entre a raiva de Rafael e a insegurança da situação. "Eu tenho informações que você precisa saber sobre o passado dele." Sofia apontou para Lucas, e Miguel sentiu seu estômago revirar, como se uma nova camada de mistério se desenrolasse, sujeita a explodir em suas faces. "E você também, Miguel. Coisas que você não sabia. Essa mulher, ela não é quem você pensa." Os rostos na sala mudaram numa fração de segundos. As expressões de dúvida, descrença e ansiedade se misturaram. A tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. O que Sofia tinha para revelar poderia mudar tudo, e naquele instante Miguel sabia que a verdade que estava para vir poderia não só destruir o que tentaram construir, mas também fazer todo mundo questionar sua vida e as alianças formadas. Agora, com a faca no chão e os olhares fixos, o que todos estavam prestes a descobrir estaria além do que alguém poderia imaginar. Os segredos que assombravam o passado se preparavam para emergir, e a pergunta que pairava no ar era: o que realmente aconteceu naquele dia? Quem eram esses personagens que se misturavam em um jogo de dores e segredos? Os corações estavam prestes a entrar num turbilhão que mudaria tudo para sempre. Sofia avançou, a determinação no olhar, mas seu tom carregava uma urgência que ressoava com a tensão. "Miguel, precisamos falar agora." As palavras estavam pesadas, como se o mundo já estivesse em queda livre. O restaurante parecia um pequeno inferno. Olhares de medo e confusão se cruzavam. A faca ainda brilhava no chão, um símbolo silencioso de uma crise que estava prestes a explodir. "Aqui não é lugar para você!" Rafael gritou, como uma cobra pronta a atacar. A equipe da cozinha se dividia entre a defesa de Lucas e a lealdade cega a seus medos. "A verdade é muito mais complexa do que você imagina, Miguel." Sofia continuou, sem se importar com as reclamações que a cercavam. Ela estava disposta a abrir o jogo. Isso desmoronaria ainda mais as estruturas que sustentavam aquele lugar. "Sobre o que você está falando?" Miguel sentiu um nó se formar na garganta. A sensação de que tudo poderia mudar ali mesmo passou como um raio por seu corpo. O olhar de Lucas se alternava entre confuso e esperançoso. Era como se a presença de Sofia tivesse acendido uma luz tênue em um túnel escuro, mas a escuridão estava prestes a se apropriar do espaço. "Lembra daquela festa há anos? A que você não sabe, não é? Não se lembra de nada?" O tom de Sofia era um misto de raiva e raiva contida. "Você não sabe quem Lucas é realmente, quem eu sou realmente." Ela olhou para a mulher em pé, descontrolada, quase como se quisesse desmascará-la. Miguel não conseguia se concentrar. Memórias fragmentadas começavam a florescer, mas eram nebulosas, como se uma névoa envolvesse suas lembranças. Quando a mulher se preparava para dizer algo, Sofia interrompeu. "Não, você não vai controlar isso. Lucas, escute." E naquele instante crítico, tudo se instalou em um silêncio profundo. O tipo de silêncio que pesa tanto que se pode ouvir o próprio coração. E então, como um trovão cortando o silêncio, o chão tremeu. A porta se abriu violentamente e um homem robusto, de óculos escuros e cabelo curto, entrou. Estava acompanhada de 2 seguranças, rosto sério e olhar feroz. "A festa está acabando!" Ele bradou e o eco de suas palavras reverberou nas paredes do elegante restaurante. Miguel congelou.
conseguiu reconhecer o homem, Alberto, o advogado de sua família, alguém que ele não via há anos. O homem parecia carregado de autoridade, como se cada movimento seu fizesse a terra tremer. Você não pode estar aqui, Rafael se atreveu a dizer, mas Alberto o ignorou. Os olhos dele estavam fixos em Miguel. Temos um problema maior. O peso da frase atingiu Miguel como uma marreta. Um problema? Ele perguntou, sua voz mal saindo. A dúvida paralisava todos ao redor. Sobre Lucas, ele é seu filho, Miguel, disparou Alberto, estendendo um dossiê que despencou da mão, desdobrando uma série de documentos e fotos. Corações começaram a acelerar. Sua mãe me mandou encontrar você. A verdade foi escondida por muito tempo. Um grito atravessou o ar. A mulher se atirou para frente. Não, não, não é verdade. Sua expressão sofrida, despedaçada como um vidro quebrado. Eu não deixarei você. Mas já era tarde demais. O que estava revelado não podia ser apagado. Lucas, ainda tremendo, olhou para Miguel, a confusão estampada no rosto. Seu mundo estava prestes a ruir. A verdade estava deslizando como um ladrão, roubando cada uma de suas certezas. E Miguel, ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. Eu sou seu pai? As palavras mal saíram, mas a praia da realidade que se formava estava cheia de ondas de angústia. O que todos pensavam saber estava se desintegrando na sua frente. E no instante em que os olhos de Miguel se encontraram com os de Lucas, o impacto da revelação os envolveu como um manto pesado e sombrio. A conexão entre eles parecia brilhar, mas a dor que a cercava era insuportável. Ele não apenas tinha que decidir sobre Lucas, agora ele mesmo lidava com o eco de um passado que pensava ter deixado para trás. O que mais aqueles documentos escondiam? As revelações ainda estavam a caminho, e todos foram forçados a confrontar um abismo que estava diante deles. Um abismo que prometia uma tempestade de consequências desconhecidas. Sofia avançou, a determinação no olhar, mas seu tom carregava uma urgência que ressoava com a tensão. Miguel, precisamos falar agora. As palavras estavam pesadas, como se o mundo já estivesse em queda livre. O restaurante parecia um pequeno inferno. Olhares de medo e confusão se cruzavam. A faca ainda brilhava no chão, um símbolo silencioso de uma crise que estava prestes a explodir. Aqui não é lugar para você, Rafael gritou, como uma cobra pronta a atacar. A equipe da cozinha se dividia entre a defesa de Lucas e a lealdade cega a seus medos. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Miguel, Sofia continuou, sem se importar com as reclamações que a cercavam. Ela estava disposta a abrir o jogo, e isso desmoronaria ainda mais as estruturas que sustentavam aquele lugar. Sobre o que você está falando? Miguel sentiu um nó se formar na garganta. A sensação de que tudo poderia mudar ali mesmo passou como um raio por seu corpo. O olhar de Lucas se alternava entre confuso e esperançoso. Era como se a presença de Sofia tivesse acendido uma luz tênue em um túnel escuro, mas a escuridão estava prestes a se apropriar do espaço. Lembra daquela festa há anos? A que você não sabe, não é? Não se lembra de nada. O tom de Sofia era um misto de raiva e dor contida. Você não sabe quem Lucas é realmente. Quem eu sou realmente. Ela olhou para a mulher em pé, descontrolada, quase como se quisesse desmascará-la. Miguel não conseguia se concentrar. Memórias fragmentadas começavam a florescer, mas eram nebulosas, como se uma névoa envolvesse suas lembranças. Quando a mulher se preparava para dizer algo, Sofia a interrompeu. Não, você não vai controlar isso. Lucas, escute. E naquele instante crítico,
Tudo se instalou em um silêncio profundo. O tipo de silêncio que pesa tanto que se pode ouvir o próprio coração. E então, como um trovão cortando o silêncio, o chão tremeu. A porta se abriu violentamente e um homem robusto, de óculos escuros e cabelo curto, entrou. Estava cercado por 2 seguranças, rosto sério e olhar feroz. A festa está acabando, ele bradou, e o eco de suas palavras reverberou nas paredes do elegante restaurante. Miguel congelou. Ele reconheceu o homem, Alberto, o advogado de sua família, alguém que não via há anos. O homem parecia carregado de autoridade, como se cada movimento seu fizesse a terra tremer. Você não pode estar aqui, Rafael se atreveu a dizer, mas Alberto o ignorou. Os olhos dele estavam fixos em Miguel. Temos um problema maior. O peso da frase atingiu Miguel como uma marreta. Um problema? Ele perguntou, sua voz mal saindo. A dúvida paralisava todos ao redor. Sobre Lucas. Ele é seu filho, Miguel, disparou Alberto, deixando cair um dossiê cheio de documentos e fotos. Corações começaram a acelerar. Sua mãe me mandou encontrar você. A verdade foi escondida por muito tempo. Um grito atravessou o ar. A mulher se atirou para frente. Não, não, não é verdade. Sua expressão sofrida, despedaçada como um vidro quebrado. Eu não deixarei você. Mas já era tarde demais. O que estava revelado não podia ser apagado. Lucas, ainda tremendo, olhou para Miguel, a confusão estampada no rosto. Seu mundo estava prestes a ruir. A verdade estava deslizando como um ladrão, roubando a cada uma de suas certezas. E Miguel? Ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. Eu sou seu pai? As palavras mal saíram, mas a praia da realidade que se formava estava cheia de ondas de angústia. O que todos pensavam saber estava se desintegrando na sua frente. Mas então, uma risada estridente ecoou do fundo do salão. Era uma voz familiar, mas estranha ao mesmo tempo. Ah, como a verdade é doce e amarga! Uma mulher surgiu, com um vestido extravagante e um sorriso irônico. E se eu dissesse que ambos estão errados, e que Lucas não é só seu filho, mas também meu? Os sussurros se espalharam. Miguel balançou a cabeça em descrença. O que você está dizendo? A mulher se aproximou, e ele a reconheceu. Era Cláudia, uma ex-namorada que havia desaparecido do nada anos atrás. Lucas é nosso filho. Mas não só isso. A voz dela tremia. Ele também é o resultado de um experimento que eu e você tentamos encobrir. Não é só sobre herança, é sobre um legado. As palavras dela eram como balas disparadas, atingindo todos ali. Que legado? Que experimento? A confusão tomou conta de Miguel. Ele fechou os olhos por um momento. Você está brincando, Cláudia? Não estou. Esta cidade tem segredos que se entrelaçam com suas raízes, Miguel. Você precisa entender. Lucas é algo maior do que podemos imaginar. O ar do restaurante estava carregado, o cheiro da comida se misturando com a tensão. O que Cláudia estava dizendo causou ondas de choque não só em Miguel, mas em todos que estavam ali. Olhares de incredulidade se cruzavam e o desespero começou a se espalhar. E passado dele estava entrando em colapso sob o peso da revelação. Enquanto todos tentavam absorver a enormidade do que acabaram de ouvir, um grito ecoou da cozinha. Um dos garçons, pálido como uma folha, desmoronou no chão, segurando a cabeça entre as mãos. Todo mundo, corram! O fogão ele tá pegando fogo! A urgência da situação contrabalançava a explosão de segredos. A sala agora estava em caos total, e Miguel olhou para Lucas, que estava pálido como papel. Tudo o que eles pensaram que conheciam foi reduzido a cinzas, enquanto o fogo começava a consumir o restaurante. E no meio da confusão,
Uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria para proteger o filho que nem sabia que tinha? E mais importante, quem realmente eram aqueles ao seu redor? O choque estava apenas começando. O ambiente estava literalmente em chamas. O garçom caído no chão, a fumaça subindo, misturava-se ao caos do restaurante. Miguel olhou para Lucas, cujos olhos estavam arregalados de pavor. A verdade sobre o passado de ambos, revelada em um instante, se despedaçou como os copos que antes abrigavam vinhos caros. "Lucas, venha!" Miguel gritou, mas a palavra pai ainda pairava na mente dele, como uma sombra, um eco assustador. A mulher, Cláudia, olhava para Alberto com um semblante de terror. "Você não pode dizer isso! Não pode colocar a vida dele em risco!" Mas Alberto estava inabalável. "Ele precisa saber, Cláudia. O passado não pode ser apagado." A fumaça girava como um cobra, sufocando os gritos. "O que você quer dizer com experimento?" O coração de Miguel disparou, a adrenalina subindo enquanto sentia o calor da chama próxima. "Um legado. Miguel, Lucas é parte de algo muito maior." As palavras de Cláudia soavam frenéticas e desesperadas. Ninguém entendia, nem ele, e a verdade se perdia em meio a essa confusão das emoções. O que poderia ser tão grande a ponto de ameaçar vidas? A fumaça começou a obscurecer tudo. Os convidados, antes com os olhares fixos no drama familiar, agora estavam focados na saída. Gritos desesperados ecoavam, misturados com o barulho do fogo. E de repente, sem aviso, uma explosão estrondosa ocorreu na cozinha, e as chamas saltaram para o salão como se quisessem devorar tudo à sua frente. "Todo mundo para fora!" Miguel gritou, pegando Lucas pelo braço e o puxando em direção à saída. A mulher tentou segui-los, mas a fumaça era densa, como se alguém estivesse amaldiçoando a todos ali. No caminho, uma luz piscou sob os escombros. Era um objeto que reluzia. "O que é isso?" Miguel questionou, hesitando por um momento. Ele se aproximou e o coração disparou. Era uma corrente com pingente. Algo fazia seu sangue gelar. Cláudia notou a hesitação dele. "Não, Miguel, não faça isso." Mas foi preciso só um olhar, apenas um momento. Levantando a corrente, a verdade se revelou. O pingente era uma peça crucial do quebra-cabeça que ele não sabia que estava montando. O logo de uma organização secreta que ele ouvira murmurar nas sombras da cidade. "O que isso significa?" Ele parecia mais confuso do que nunca. "Você não precisa saber disso agora", Cláudia gritou, mas a urgência de Alberto cortava o ar. "Isso é perigoso. Ele pode não ser só seu filho, mas também um eventual alvo." As palavras foram como um punho na cara de Miguel. Ele viu Lucas tremer ao ouvir isso. Um alvo? Ele olhou para o filho, para aquele garoto que apenas tinha vindo para mudar a vida dele, e ao mirar seus olhos, sentiu um nó se formar na garganta novamente. "Não pode ser, não pode", murmura, a mente dele girando. O passado que pensava que não existia estava transformando seu presente em um pesadelo. A cada segundo que passava, a fumaça embrulhava o ar. Os gritos aumentavam e mais pedaços do teto começavam a desabar. O que era um sonho de despedida se tornara um labirinto de mentiras, quando o que poderia ser um momento de liberdade estava prestes a se tornar o final. Uma reviravolta abissal aconteceu. Uma terceira figura apareceu entre a fumaça. Uma sombra. Era Rafael, com um olhar de triunfo. "Vocês realmente pensaram que podiam escapar?" O sorriso dele era enigmático, e a maneira como se movia em meio ao desespero fazia Miguel sentir um frio na espinha. "Eu sabia que esse dia chegaria, e trouxe algo para vocês." Ele ergueu uma mala, e antes que pudesse abrir, uma luz estrondosa explodiu, iluminando toda a sala.
O coração de Miguel disparou ao perceber que essa nova reviravolta soprava com um vento inesperado. O que estava dentro daquela mala poderia ser mais devastador do que o próprio fogo. E tudo ali estava à beira do colapso, como se o mundo que conheciam estivesse prestes a ruir. Que tipo de segredo Rafael ainda guardava? Desesperado, Miguel sabia que as respostas estavam prestes a mudar tudo. Mas o que Rafael teria em mãos agora que poderia alterar o destino de todos? A atmosfera estava elétrica. A fumaça dançava pelo ar e Miguel sentia seu coração disparar. "Mucas, venha!" gritou, puxando o menino pela mão. Mas uma parte dele estava paralisada, presa ao que Rafael havia revelado. A mala nas mãos de Rafael parecia um artefato de um mistério muito maior, e a verdade ainda pairava como um eco no fundo de sua mente. Rafael, sorrindo de forma insidiosa, abriu a mala lentamente, revelando uma série de envelopes e fotos. "Vocês acham que tudo isso é só coincidência? Lucas, aqui, essa corrente. Tudo faz parte de um plano maior." A expressão de satisfação no rosto dele deixava Miguel ainda mais nervoso. Era como se Rafael tivesse toda a informação que precisava para explodir a vida deles em 1000 pedaços. "Cala a boca, isso não é o momento." A voz de Cláudia surgia entre eles, mais forte do que nunca. Mas Rafael apenas riu. Um riso que fez a pele de Miguel arrepiar. Ele jogou uma das fotos no ar e ela pairou, quase como se quisesse se fixar na mente de todos. "Olhem, vejam quem mais está aqui." Miguel virou-se rapidamente. O que viu quase fez seu coração parar. A imagem na foto mostrava-o ao lado de uma mulher desconhecida, os dois com sorrisos largos, mas havia algo mais. Um outro menino, com o mesmo olhar intenso de Lucas, estava sorrindo ao fundo. Miguel sentiu o sangue escorregar do seu rosto. "Quem é esse garoto?" ele vociferou, a voz soando repleta de choque. "Ah, você sabe, não sabe?" Rafael disse, agora com um ar de vitorioso. "Esse é seu irmão, Miguel. Ele também faz parte desse legado que a Cláudia e você tentaram esconder. E agora Lucas, bem, Lucas é um peão nessa história. Ele pode ser um grande jogador ou um alvo." O salão parecia girar. Miguel sentia como se o chão tivesse se desintegrando por baixo dele. "O quê? Um irmão? Eu não tenho. Não pode ser." Mas suas palavras eram apenas vapores, incapazes de dissipar a realidade que se revelava. O fogo foi rapidamente se espalhando, mas as pessoas estavam tão absorvidas na cena que poucos notaram. Lucas olhou de um para outro confuso. "O que você está dizendo? Que eu sou filho de quem?" "Não é isso que você está pensando, Lucas," Miguel implorou angustiado. Mas a confusão nos olhos do menino parecia refletir seu próprio desespero. Ele continuou a puxá-lo, tentando arrastá-lo para a saída. "Precisamos sair daqui." Mas Rafael fez um gesto dramático, apontando para Cláudia. "Ela sabe mais do que você, Miguel. Qualquer que seja o plano que ela está tentando proteger, agora está em xeque. Por que você acha que ela sempre ficou longe? Não é só proteção, é medo." A explosão de tensão parecia ter pego fogo própria. O restaurante estava se tornando um caos, com pessoas correndo para a saída, enquanto os gritos e o cheiro de fumaça cresciam. "Pare! Corra!" Alberto gritou, tentando organizar a evacuação. E foi nesse momento, enquanto o mundo ao redor quase parecia se desintegrar, que uma nova figura surgiu das sombras. Uma mulher com cabelos escuros e um olhar evidente de determinação. "Eu não posso deixar que isso aconteça." Sua voz cortou o ar, e a tensão fez uma pausa. Todos olharam para ela como se esperassem uma revelação. "Quem é você?" Miguel perguntou, ofegante, tentando entender o que se desenrolava diante dele.
Os olhos da mulher brilharam com uma mistura de dor e alívio. Eu sou sua mãe, Miguel. E Lucas, ela olhou para o menino. Eu sou a sua avó. A revelação sacudiu a sala. O tempo parecia parar. Miguel mal podia acreditar no que estava ouvindo. E enquanto as peças se encaixavam de forma surpreendente, uma sensação de desespero começou a tomá-lo. Não, isso não é possível. A história que me contaram, o que aconteceu, é mais complicado do que todos podemos entender, a mulher disse, a voz dela tremendo. Mas agora não há tempo. Vocês estão em perigo e precisam saber a verdade sobre seu legado. Tudo isso pode ser apenas o começo. E então uma onda de chamas irrompeu da cozinha, avançando à frente como uma fera faminta. As luzes começaram a piscar. Miguel olhou para Lucas e então para sua mãe, os rostos pálidos, refletindo o desgaste emocional de tudo o que estava acontecendo. A verdade, finalmente, estava prestes a ser revelada, mas com o fogo consumindo o restaurante e as sombras do passado ameaçando tragá-los, a única pergunta que ecoou foi: eles conseguiriam escapar a tempo para entender quem eram, o que realmente estava em jogo? O caos tomou conta do restaurante. As chamas queimavam como espectros furiosos e a fumaça preenchia o ar, um manto sufocante de pressa e desespero. Miguel, segurando firmemente a mão de Lucas, empurrou o garoto para a saída mais próxima, enquanto o coração pulsava no peito como um tambor frenético. A sua mente estava em uma montanha-russa de emoções. Não podemos deixá-los aqui. Mas a tragédia estava prestes a se desenrolar em níveis além de qualquer compreensão. E Miguel mal podia pensar. Com a adrenalina correndo, ele puxou o Lucas em direção à saída, sentindo a mão do menino apertar a sua com desespero. Os rostos que antes estavam envolvidos no drama familiar, agora estavam dispersos, correndo em direções opostas para escapar das chamas que ameaçavam devorar tudo. Os gritos se misturavam ao ruído dos pratos estilhaçando e a fumaça se acumulando. — Lucas, corre! Miguel gritou. E em um impulso virou-se para ver se Cláudia e a mulher o seguiam. Ambas estavam paradas, compartilhando um olhar, confusas, como se o peso do passado ainda as prendesse. — Vamos! Ele incentivou, o pânico se transformando em urgência. Finalmente, elas reagiram e correram, mas Rafael ainda estava lá, tentando impedir a fuga. — Vocês não podem sair assim. Tem algo importante a discutir. Sua voz tremia entre o pânico e o controle. — Desisto de você, Rafael. Cláudia respondeu, uma bravura que não pertencia àquele caos. Ela empurrou com força e ele quase perdeu o equilíbrio. O que importa é a vida de Lucas, agora. As chamas algures explodiram com um estrondo, como um rugido de leão faminto. Miguel não hesitou. Com Lucas ao seu lado, as duas mulheres finalmente se uniram a eles, e juntos, eles correram para o ar livre. Para a liberdade que parecia tão distante. O cheiro de fumaça agora era insuportável, e do lado de fora, a luz do dia parecia um bálsamo em meio ao caos. Eles se afastaram correndo e caíram em um canto, ofegantes. Quando a adrenalina começou a se acalmar, Miguel olhou para Lucas. — Você tá bem? Eu tô, Lucas respondeu, a voz tremida, mas com uma centelha de coragem. — Mas e você, pai? A palavra pai reverberou na mente de Miguel, como um eco profundo. Sentiu seus sentimentos se dividirem entre a alegria de ter um filho e o peso da responsabilidade que isso significava. Ele olhou para Lucas, tão pequeno e tão forte. — Estamos juntos nisso, certo? Cláudia e a mulher estavam próximas, um pouco afastadas, mas com a intenção de ouvir a conversa. Era a hora de finalmente outras verdades serem ditas. Precisamos falar sobre o que aconteceu e sobre o que isso significa para nós. A mulher disse, olhando para Miguel. Não é só sobre o passado, é também sobre o futuro, para Lucas.
Miguel assentiu, sentindo o peso da realidade. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro estava aberto. Nós precisamos entender isso juntos, ele disse, sentindo a urgência e a emoção. O que eles enfrentariam a partir dali era um mistério a ser desvendado, uma nova jornada. Mas antes que pudessem aprofundar o assunto, as sirenes da polícia se aproximaram. Você precisa se inscrever agora, Miguel exclamou, com um tom urgente. Mas já não era só sobre o canal, era um chamado à ação. Precisamos nos apoiar. O que vem a seguir não é garantido. O olhar de Lucas se iluminou um pouco. E Cláudia acrescentou: esqueçam o passado. Isso só pode nos fortalecer. Vamos em frente, juntos. Era o momento de agir e de se unir de verdade, como uma família. Enquanto a fumaça se dissipava, a vida de Miguel, Lucas e Cláudia se entrelaçava mais do que nunca. Eles estavam prestes a embarcar em um novo capítulo, cheio de surpresas e desafios. O futuro ainda era uma página em branco, e uma pergunta ecoava: quem realmente eles eram sem os ecos do passado? Mas antes, você não pode esquecer de fazer sua parte. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo do nosso canal. Você precisa se inscrever imediatamente para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos, porque essa comunidade só é forte com você.